Meu querido irmão, minha querida irmã, louvado seja Deus. Hoje eu gostaria de refletir com você um trechinho do Evangelho de São João, tirado do capítulo 20, de 1 a 10. E eu gostaria também de pedir a você que compartilhasse essa nossa reflexão. Você que ainda não é inscrito nesse canal, fizesse a sua inscrição, desse um joinha aí para a gente poder trabalhar juntos, tá bom? O Evangelho nos diz o seguinte: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Ela viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo que Jesus amava, e disse para eles: tiraram do túmulo o Senhor, e não sabemos onde o colocaram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu os panos de linho no chão, mas não entrou. Então Pedro, que vinha correndo atrás, chegou também e entrou no túmulo. Viu os panos de linho estendidos no chão e o sudário que tinha sido usado para cobrir a cabeça de Jesus. Mas o sudário não estava com os panos de linho no chão, estava enrolado num lugar à parte. Então, o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo entrou também, viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura que diz: ele deve ressuscitar dos mortos. Os discípulos, então, voltaram para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meu caro irmão, minha cara irmã, esse trecho do Evangelho é um Evangelho usado para o dia da festa de São João Evangelista, no dia 27 de dezembro. Mas nós podemos, claro, tirar diversas aplicações e ensinamentos desta palavra de Deus. Primeiro, poderíamos questionar até mesmo quem foi o São João Evangelista, e isso aí não é uma discussão fácil de se fazer, não. Será que o João Evangelista foi o João, irmão de Tiago, discípulo de João, que passou a seguir Jesus? O João Evangelista é o discípulo amado? O João Evangelista é aquele que escreveu o Apocalipse lá pelo ano 100, perto de Éfeso. Bom, aqui essa discussão não tem fim entre os biblistas. Mas não é o nosso caso aqui. Nós queremos refletir mais sobre a palavra de Deus e ela é rica de ensinamento. Aparece nesse texto uma personagem, que é Madalena, aparece também Pedro e um outro discípulo. Né? Não se refere com clareza quem é esse outro discípulo. Bom, Madalena é aquela que esteve aos pés da cruz. Portanto, ela sofreu com a cena do Calvário. E me chama a atenção que no Evangelho começa dizendo que, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, e reforça, quando ainda estava escuro. É só quem já passou por uma cena de perda, perdeu um parente querido, uma morte trágica, que acho que vai entender o drama que está aqui por trás dessa expressão. Madalena perdeu um grande amigo. Ela perdeu aquele que a amou como ninguém. Ela perdeu o sentido da vida. Vamos dizer assim, ela perdeu o chão. E naquela noite, será que ela dormiu? Que o Evangelho fala que ela foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Estava mais escuro do lado de dentro ou do lado de fora? Eu fico pensando aqui com os meus botões.
E depois que Madalena percebe que o túmulo está vazio, aí vira uma correria danada no evangelho. Ela sai correndo para avisar Pedro e o outro discípulo. Os discípulos saem correndo, chegam ao túmulo. E o evangelho fala que o outro discípulo chegou primeiro do que Pedro. Nós estamos entendendo que esse outro discípulo é o próprio João. Por que ele chegou primeiro se Pedro era o chefe? Será que Pedro estava idoso e não estava dando conta de correr? Será que ele chegou primeiro porque ele era mais jovem? Bom, se a gente entender que esse discípulo é o discípulo amado, eu fico pensando que é o amor que dá asas, né? É o amor que põe asa no pé. Porque quem ama sempre chega primeiro ao coração de Deus. Isso é uma reflexão minha. Penso que o amor é que dá asas para a pessoa. Mas mesmo chegando primeiro ao túmulo, ele não entra, ele espera Pedro. Pedro é que entra na sepultura. E quando ele entra, o que ele vê? Ele vê que o sudário, o sudário que tinha sido usado para cobrir a cabeça de Jesus, estava enrolado, né? O pano estava enrolado no lugar à parte, os panos de linho estavam estendidos no chão, estava tudo muito organizado. E aí o Evangelho quer reforçar a ideia que Jesus ressuscitou, que o corpo dele não foi roubado, que o ladrão que rouba tem pressa. O ladrão não ia ajeitar os paninhos direitinho, não. Mas, se Jesus precisou desses panos, porque o corpo dele foi enrolado, agora não precisa mais, porque agora ele tem o corpo glorioso. Agora ele está ressuscitado. E essa mensagem que é muito bonita. Então, eles ainda não tinham compreendido, o Evangelho fala, a Escritura quando diz ele deve ressuscitar dos mortos. Eu acho que compreender isso, entender isso é fundamental para a nossa fé, porque Jesus não é um personagem do passado. Ele é um Deus vivo, atuante e presente na nossa história. Que Ele nos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, meu querido ouvinte. Um abraço para você.